E olha só, um estudo feito por pesquisadores da Exalc apontou que o ITR, Imposto Territorial Rural, pode gerar receita 10 vezes maior do que gerou no ano passado. Em 2018, o tributo rendeu aos cofres do governo um volume de R$1,5 bilhão, o que equivale a R$3 por hectare. Para se ter ideia, como comparação, só o IPTU da cidade de São Paulo rendeu quase R$10 bilhões no ano passado. Nós vamos até Porto Alegre falar com o nosso comentarista Ricardo Alfonsin. Doutor Ricardo, o governo deve mexer nesse tributo, na sua opinião, pela sua experiência? Boa noite para você. Boa noite, Suelen. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Fui te visitar sexta-feira, me desse o bolo, não estavas aí, né? Eu tava também sexta-feira santa, eu estava né, aproveitando minha sexta-feira santa. Dois assuntinhos antes desse aqui, Sueli. A questão do frete, né, que continua a questão do tabelamento de fretes. Esquecemos que existe uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, nunca mais falou isso. O ministro Fux fez várias audiências públicas e daí para diante está aí a inconstitucionalidade é evidente. Se ele declarasse a inconstitucionalidade como tem que declarar, terminaria essa discussão da questão da tabela do frete. Só isso. Quanto também o nosso querido deputado Alceu Colar, disse que nós precisamos de uma reforma tributária para melhorar, para diminuir a carga tributária no campo. Mas veja aí esse estudo da Exalc, um evento muito grande que houve na Folha de São Paulo no início deste mês, agora uns 10 dias atrás, se começa a trabalhar um assunto que, em vez de diminuir a carga tributária, se pretende aumentar o ITR em 10 vezes. Né? O ITR sempre foi um imposto que foi mal, realmente ele tem uma dificuldade na sua aplicação. Por um lado, ele é muito injusto, porque ele não valoriza, ele tem uma valorização. Passaram para as prefeituras e porque o governo não tem muito interesse, ele era muito custoso para o governo federal, ele transferiu parte dessa receita para as prefeituras já botaram os valores das terras lá em cima, estão tributando em valores bastante altos e agora se justifica aí que precisaria aumentar, porque o governo só arrecada R$1,5 bilhão, precisaria multiplicar por 10. E, em função disso, passariam também a tributar as benfeitorias, que não são tributadas hoje. O imposto é sobre a terra nua, então ele teria que mudar completamente. Toda a benfeitoria que tivesse também seria a ele aplicada e também a questão da ocupação do campo. Passaria o que temos hoje de duas cabeças por hectare, passaria até 4, dependendo da região do Brasil. E isso tudo levaria realmente a um imposto bastante alto, já está alto, ficaria mais alto ainda. Então, quando se fala em reforma tributária para reduzir impostos, então aí um grande trabalho para aumentar impostos. E um caso assim, os casos que estão gritantes até hoje, que na questão tributária, na questão da tributação, como, por exemplo, a tabela básica do imposto de renda, que hoje uma pessoa que ganha um pouco mais de 2 salários mínimos já é tributado pelo imposto de renda. Imagina, um cara que ganha R$2.500 por mês já é tributado pelo imposto de renda e essa tabela não é atualizada desde a década de 90. A OAB tem uma ação no Supremo Tribunal Federal contra esse absurdo, está lá parada, não se consegue julgar. A mesma coisa a questão do valor dos imóveis, valor venal dos imóveis. Também tem da década de 90 que eles não são atualizados. Então você hoje, quando vende um imóvel, paga um lucro imobiliário que não existe, porque vão pegar o valor do imóvel que estava atribuído lá em 1998, se não me engano, e contra o valor de hoje, evidentemente que haverá um grande lucro imobiliário. Então, realmente, essa bagunça tributária no Brasil, quando se fala em alguma coisa, termina se falando em aumentar impostos, como esse caso agora do ITR. Nós temos que criar uma grande discussão tributária, ao invés de ficar aumentando impostos casuisticamente, como esse caso do ITR. Precisamos trabalhar na grande reforma tributária para uma justiça tributária, que não existe hoje no Brasil. Efetivamente, imagina a pessoa que ganha R$2.500 por mês já é obrigado a declarar imposto de renda no Brasil. Verdadeiro absurdo. É com você, Sueli. Obrigada, doutor Ricardo, pela sua nobre opinião de sempre. Uma ótima noite para você em Porto Alegre.